Bom, gurizada, esse é o nosso terceiro e último vídeo rápido sobre o período entre guerras. No primeiro, nós analisamos a crise de 29 e o estado de bem-estar social. No segundo, nós analisamos características em comum dos regimes totalitários, o nazismo e o fascismo. E agora vamos analisar rapidamente o franquismo e o salazarismo, os regimes de força que foram implantados no entre guerras na Espanha e em Portugal. Tá? Bom, na Espanha, nós temos, no período entre guerras, um grande crescimento dos movimentos de esquerda. Sejam os socialistas, sejam os anarquistas, o socialismo e o anarquismo começaram a crescer muito na Espanha, junto ao crescimento dos movimentos operários. Né? Greves operárias, manifestações trabalhistas, luta por direitos trabalhistas. Nós passamos a ter um grande crescimento da voz do operariado dentro da Espanha. E isso preocupou o empresariado espanhol, né? E os partidos mais conservadores. Preocupou também a Igreja Católica, que via no socialismo um grande inimigo a ser combatido. É por isso que em 1936, uma coalizão de partidos de direita e de grupos de direita se uniram para apoiar uma tentativa de golpe militar, liderada por Francisco Franco, o general Francisco Franco, que tentou depor o governo socialista de Francisco Caballero. Não conseguiram, mas em vez de desistirem, Franco declara guerra ao governo da Espanha, o governo socialista da Espanha de Francisco Caballero. E nós começamos a ter, de 1936, e se estendendo até 1939, a chamada Guerra Civil Espanhola, onde o governo socialista eleito de Francisco Caballero vai ter que lutar para se manter no poder contra os golpistas de direita liderados por Francisco Franco. Os apoiadores do presidente Francisco Caballero vão ser chamados de republicanos. E o principal apoio internacional que Francisco Caballero vai ter é o apoio da União Soviética, de esquerda. Já do outro lado, os apoiadores de Francisco Franco vão ser chamados de nacionalistas. Franco vai criar um partido, o Partido Falange, né? E Franco, com apoio da extrema-direita nacional e internacional, dos chamados nacionalistas, vai declarar guerra ao governo espanhol. Por isso a Guerra Civil Espanhola, porque é uma guerra interna, embora com apoios internacionais. Os dois principais apoios que Franco teve foram o apoio de Hitler e de Mussolini. A Itália e a Alemanha vão apoiar abertamente Franco nessa guerra civil para depor o presidente eleito. Inclusive, Hitler e Mussolini vão usar a guerra civil para testar armamentos de guerra. E é por isso, inclusive, que na primeira fase da Segunda Guerra Mundial, Hitler é amplamente bem sucedido, porque Hitler já tinha testado as novas tecnologias usando a Espanha para isso. A Espanha foi como que o tubo de ensaio da Segunda Guerra Mundial e dos armamentos da Segunda Guerra Mundial. Além de nós termos o apoio da União Soviética ao governo do presidente socialista espanhol, que estava sendo combatido pela direita de Franco, voluntários do mundo inteiro se dispuseram a ir para a Espanha a lutar pela democracia, a lutar pelo presidente socialista Francisco Caballero. São as chamadas Brigadas Internacionais, grupos de pessoas do mundo inteiro que, em defesa da democracia, vão para a Espanha lutar contra o golpe orquestrado por Franco com o apoio do Hitler e do Mussolini. Em algumas regiões da Espanha, esses combates vão ser muito violentos, em especial nas regiões que não apoiaram o fascismo. Nas regiões que não apoiaram Franco, as tropas de Franco, as armas de Franco, vão ser muito violentas. Em especial nas regiões da Espanha que não falam o espanhol. Você sabe que a Espanha é uma multiplicidade de culturas dentro da Espanha, uma multiplicidade de línguas, né? E, por exemplo, a região basca da Espanha, embora fique dentro da Espanha, os bascos têm uma identidade própria, com cultura e com língua próprias. Durante o governo do socialista Francisco Caballero, estavam sendo concedidas autonomias, liberdades para esses territórios que ficam na Espanha, mas têm uma cultura própria. A própria região da Catalunha, né, onde fica o Barcelona, estava, durante o governo do socialista Caballero, recebendo uma série de liberdades, uma série de autonomias. Franco vai atacar, em especial, essas regiões, né, dentro da ideia de que elas estavam se opondo ao nacionalismo, elas estavam se opondo à Espanha
ao defenderem suas autonomias. É por isso que, por exemplo, nós temos uma comunidade chamada Guernica, que vai ser muito atacada, a região básica de Guernica, né, vai ser muito atacada pelas tropas de Franco, com o apoio de Hitler e de Mussolini, o que vai gerar, inclusive, um grande protesto pintado pelo maior pintor espanhol do século XX, né, que é Pablo Picasso, que vai pintar aquele mural Guernica, como uma denúncia da desumanidade das tropas de Franco e uma denúncia dos horrores dos regimes de extrema-direita. Franco acaba vencendo, o governo é derrotado e deposto, e Franco se torna o ditador da Espanha, com o apoio do Hitler e do Mussolini. Interessante que Hitler e Mussolini vão perder a Segunda Guerra Mundial, mas a ditadura de Franco ela não vai cair. E apesar de Franco ser inspirado em Hitler e Mussolini, Franco vai se manter no poder até 1975. Só após a morte de Franco é que a Espanha vai voltar à democracia. A Espanha, na verdade, vai voltar à monarquia, com a posse com a posse do rei Juan Carlos e a volta à democracia na Espanha. Só na década de 70 a ditadura de Franco vai se manter, mesmo com a derrota do nazifascismo na guerra. A ditadura de Franco vai se manter até a década de 70. É por isso que nós entendemos, eu comento sempre em aula, que agora a gente não consegue conversar sobre isso, né, presencialmente. Estamos enfrentando essa pandemia do coronavírus aqui em Pelotas com níveis extraordinários de infecção. É impressionante, Pelotas se perdeu o controle. Apesar de, quando nós andamos na rua, parecer que está tudo tranquilo. Na Espanha, nós temos uma das maiores rivalidades futebolísticas do mundo, de dois dos maiores clubes de futebol do mundo, né? Eu não sei não se eu não posso afirmar serem os dois maiores clubes de futebol do mundo. Teria que colocar, eu começo a falar de futebol, começo a me emocionar, né? Teríamos que colocar o Bayern de Munique, de repente, nesse trio de ouro do futebol mundial, né? Real Madrid e Barcelona. Essa é uma rivalidade que não é uma rivalidade só futebolística, ela é uma rivalidade política, porque o time que Franco torcia era o Real Madrid. Então, o Real Madrid se tornou o time oficial da ditadura. E é por isso que o Real Madrid, nas décadas de 40, 50, 60, 70, vai ser um time tão poderoso, porque vai ter muito dinheiro da ditadura de Franco investido no Real Madrid, já que o Real Madrid era o símbolo do governo ditatorial franquista. O símbolo da ditadura de Franco era o Real Madrid. Foi Franco, inclusive, quem deu para o Real Madrid o título de Real, porque era só Madrid que o clube se chamava antes, né? Foi com Franco que ele passa a ser chamado de Real Madrid. Em compensação, o Barcelona, ele sempre foi o time da resistência. O Barcelona é o time da democracia. O Barcelona era o time das regiões da Espanha que não apoiavam a ditadura. É por isso que o Barcelona, ele é até hoje historicamente visto como o time da democracia, enquanto o Real Madrid é o time da ditadura, né? E é por isso que quando Real e Barcelona se encontram, a torcida do Real Madrid, para humilhar, para criticar a torcida do Barcelona, a torcida do Real Madrid faz a saudação nazista. Até hoje, a torcida do Real faz a saudação nazista para o Barcelona, para lembrar que na região do Barcelona, a Catalunha, Franco matou muita gente, prendeu muita gente, torturou muita gente. Em compensação, o Barcelona responde a isso usando aquela camisa do Barcelona. As cores da camisa do Barcelona são as cores da Catalunha, são as cores da região da Espanha que lutou contra a França, eu estou com a França na cabeça, lutou contra Franco, a Catalunha, que é uma região que até hoje se considera mais catalã do que espanhola. E aí, para se vingar, quando tem Real e Barça, ou Barça e Real, no Camp Nou, que é o campo do Barcelona, como é que a gente fala? Nos alto-falantes do estádio, o Barcelona não fala uma palavra em espanhol. Eles só falam, só transmitem, só anunciam as substituições ou coisa toda, só em catalão, que é a língua da região, né? Com isso, o Barcelona deixa claro que nunca esqueceu o que o Real Madrid e Francisco Franco fizeram com aquela região.
E além disso, Barcelona reafirma a sua identidade mais com a Catalunha do que com a Espanha. Né? É uma forma do Barcelona se unir àquela região da Catalunha. Para quem gosta de futebol como eu, teve um jogador da Catalunha que, inclusive, quando ele jogava pela Espanha, ele se negava a cantar o hino espanhol, por lembrar que ele vinha da região que tinha sido oprimida por Franco, que foi o Puyol. Aí o pessoal que gosta de futebol vê se lembra daquele extraordinário jogador espanhol que foi Puyol, jogou pela Espanha, mas sempre se dizia mais catalão do que espanhol. E não, ele se negava a cantar o hino da Espanha. Era uma forma de reafirmar o Barcelona e a região do Barcelona, a Catalunha, como símbolos de liberdade contra o fascismo de Franco, né, o franquismo que vai se manter até a década de 70 no poder. Em Portugal, nós vamos ter o salazarismo, o regime de força estabelecido por Antônio de Oliveira Salazar e o seu partido chamado União Nacional. Antônio de Oliveira Salazar toma o poder no período entre guerras e implanta o regime de força baseado no conservadorismo e no catolicismo. As bases da ditadura portuguesa, chamada de salazarismo, foram o conservadorismo e o catolicismo. Poderíamos colocar uma terceira base, a defesa dos valores da monarquia. Então, salazarismo era um regime monárquico, conservador e católico. O próprio lema do regime da ditadura portuguesa de Salazar já é uma pérola de conservadorismo. O lema do regime de Salazar era Deus, pátria e autoridade. Deus, pátria e autoridade. E ao longo do regime de Salazar, que durou décadas também, apesar de Salazar ser inspirado nas ideias de Hitler e de Mussolini e seguir uma série de ideias de extrema-direita, Salazar, na Segunda Guerra Mundial, não apoiou nenhum dos lados. Portugal foi neutro na Segunda Guerra Mundial, assim como a Espanha do Franco também foi neutra na Segunda Guerra. Resultado, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, Franco se manteve no poder da Espanha, Salazar se manteve no poder de Portugal até a década de 70, quando morrem os líderes. E em Portugal, inclusive, depois que morreu Salazar, houve uma tentativa de manter a ditadura com outros ditadores. A ditadura salazarista só acabou em Portugal graças a uma revolução onde o povo saiu às ruas na década de 70 lutando pela democracia. É a chamada Revolução dos Cravos. A Revolução dos Cravos foi a revolução que acabou com a ditadura salazarista em Portugal, que se mantinha depois da morte de Salazar. Salazar era um governante que desestimulava a educação. Ele dizia que a educação só servia para produzir revolucionários de esquerda, então ele passou a desestimular a educação e a retirar investimentos das universidades. E além disso, ele desestimulou a industrialização de Portugal. Salazar, que era filho de camponeses, dizia que o futuro de Portugal era a agricultura e que o trigo era a maior fronteira de Portugal, o maior defensor da fronteira de Portugal, né, o trigo. É por isso que o Portugal vai se tornar o país mais atrasado da Europa ocidental, vamos dizer assim, da Europa do Oeste, graças a essa política de Salazar de desestímulo à educação e desestímulo à indústria, com o apoio só à agricultura. Né? Portugal se torna um país que vai se atrasar junto ao contexto dos outros países. Como é que Portugal se manteve durante a ditadura de Salazar? Uma das principais bases de riqueza de Portugal vai ser a exploração das colônias africanas. As colônias africanas vão ser as últimas, ou umas das últimas a se libertarem, porque elas vão ser muito exploradas pela ditadura de Salazar. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Colônias portuguesas muito exploradas pela ditadura de Salazar. E assim como ocorreu na ditadura militar brasileira, o Salazar vai estimular instrumentos nacionalistas e de culto a ele próprio. E 3 vão ser as bases do apoio do povo ao governo de Salazar. Os 3 Fs. O fado, que é a música tradicional de Portugal. Fátima, identificado com a Igreja Católica, né? E o futebol. O fado, Fátima e futebol. São as 3 bases da ditadura salazarista e do apoio a Antônio de Oliveira Salazar em Portugal. É uma rápida fala para vocês sobre o franquismo e o salazarismo, os regimes de extrema-direita da Espanha e de Portugal. Tá? Com isso eu fecho minha análise rápida sobre o período entre guerras.